Na aula de hoje a gente vai ver então o estudo de campos eletrostáticos em meio material. Na verdade vamos dar continuidade ao estudo de campos eletrostáticos em meio material, só que a gente vai ver alguns conceitos novos, que são polarização em dielétricos, né? Quando que um dielétrico, ou seja, um material isolante, está polarizado eletricamente, ou seja, na presença de um campo elétrico ocorre um deslocamento das cargas elétricas ou uma deformação na distribuição das cargas dentro do material isolante. Tá? Então a gente diz que o material está polarizado. Vamos estudar o que vem a ser a constante e a rigidez dielétrica de um material e onde que se aplica esses conceitos aqui, são bem importantes. Depois a gente vai ver a classificação dos materiais dielétricos. Uma breve introdução aqui sobre problemas de valor de fronteira, equação de Laplace, equação de Poisson. Na verdade, são problemas de valor de fronteira, que são os problemas solucionados pela simulação em elementos finitos. Tá? As equações vêm daqui, equação de Laplace ou de Poisson. Depois a gente vai ver o conceito de capacitância. Vamos ver como determinar a capacitância de um capacitor de placas paralelas, um cabo coaxial e um capacitor esférico. Ok? Deixa eu ver se eu trouxe esses... Separei e esqueci de trazer. Tá? Trago na próxima aula os capacitores para vocês darem uma olhada. Não, acho que eu trouxe sim. Trouxe, daqui. E por fim a gente vai ver a definição de energia num capacitor e a densidade de energia também. Tá? Bom, uma breve introdução aí sobre dois pesquisadores que contribuíram para a área que a gente vai estudar hoje e que contribuíram em outras áreas também, que a gente estuda na engenharia, principalmente o cálculo. Né? O primeiro deles, Pierre-Simon de Laplace, que viveu lá entre 1749 e 1827, natural lá da Normandia, na França, foi um astrônomo e matemático. E ele acreditava que o mundo era determinístico, ou seja, era um grande problema de cálculo. Né? Tudo poderia ser modelado. Okay? As principais contribuições dele, talvez a mais conhecida para vocês, que a gente usa em equações B, a gente usa em controle, a gente aprende em equações B, a gente usa na teoria de controle, a gente usa em circuitos elétricos, né, a transformada de Laplace, que serve para solucionar equações diferenciais. A equação diferencial ela é convertida a um polinômio, então solucionar a equação fica bem mais simples, isolar a variável de interesse. Mas ele também estudou a teoria do potencial, teoria das probabilidades e também contribuiu na astronomia e na mecânica celeste, né, complementando os trabalhos de Newton. Então esse foi o Laplace aí. Temos também o Simeon Denis Poisson, foi contemporâneo do Laplace, aí, viveu entre 1781 e 1840, era amigo do Laplace, aluno do Lagrange. Também era um matemático e um físico, ou seja, ele aplicava os conceitos matemáticos na física. Também natural da França. As principais contribuições dele se dão na mecânica, teoria das probabilidades, no cálculo, geometria diferencial, teoria da elasticidade e aqui para a gente eletrostática e magnetismo. Tá? Então, tem contribuições aqui na nossa área de estudo. Então, são dois pesquisadores que eu apresentei para vocês, porque a gente vai estudar na aula de hoje a equação de Laplace e a equação de Poisson. Okay? Só para vocês saberem quem são. Beleza. Primeiro conceito da aula de hoje, pessoal. Polarização de dielétricos. Eu estou falando de materiais isolantes. A gente já viu que quando nós temos um material condutor, o que acontece com um material condutor? Por exemplo, tem uma chapinha metálica. Esse aqui é um material condutor. Está neutro, digamos assim. Né? O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Se for um metal, a gente tem, na verdade, cargas negativas disponíveis, que são os elétrons. Tá? Pois não. Aplicando um campo elétrico, o que acontece no material condutor no momento que a gente aplica um campo elétrico? As cargas negativas, que são os elétrons livres, se for um metal, se deslocam em sentido contrário ao campo elétrico. Ou seja, as cargas negativas se acumulam
nesse caso aqui do lado esquerdo. Os elétrons tendem a se acumular aqui do lado esquerdo. Por consequência, o lado direito fica positivo. E aqui dentro surge um campo elétrico em sentido contrário ao campo externo aplicado, de forma que o campo resultante aqui dentro é nulo. Então, em um material condutor, o campo resultante dentro no interior deste material é nulo. Ou seja, nós não temos diferença de potencial entre dois pontos no interior do condutor. Ele todo se comporta como uma superfície equipotencial. Não necessariamente. Tu pode ter uma carga negativa aqui desse lado, atraindo o campo para ela, ou tu pode ter uma carga positiva aqui desse lado, divergindo o campo dela. Tá? Eu não entro no mérito quem gerou o campo. Se eu colocar na presença de um campo, acontece isso com o material condutor. Tá? Mas eu posso ter um conjunto de cargas positivas aqui, ou negativas aqui, ou ambas. Tá? Bom, só que o que acontece com o material isolante? Qual é a diferença do material condutor para o material isolante? O material isolante eu não tenho os elétrons, no caso aqui, né, como no metal, livres para se deslocarem. Ou pelo menos não tenho muitos elétrons livres. O que acontece então? Se a gente olhar, pegar uma molécula, né, ou um pedacinho do material. No caso aqui, se a gente estivesse olhando para um átomo, né, o modelinho mais simples do átomo, nós temos um núcleo positivo e uma nuvem eletrônica negativa no entorno desse núcleo. Então aqui está o átomo com a sua geometria padrão, nuvem eletrônica homogeneamente distribuída no entorno do núcleo, sob um campo elétrico nulo. Quando a gente aplica um campo elétrico, o que acontece? Nesse caso aqui o campo elétrico está vindo para a direita. As cargas negativas tendem a se acumular no lado esquerdo. Então a nuvem eletrônica ela vai ser deformada. As cargas negativas, que são os elétrons, tendem a se acumular aqui do lado esquerdo. Eu vou ter mais cargas negativas aqui deste lado do que deste. Na verdade, eu vou ter uma densidade maior de cargas aqui do lado esquerdo do que do lado direito. Tá? Então, essa deformação aqui do material pode ser modelada da seguinte forma. Como a molécula ou o átomo no seu estado padrão, né, sem polarização, mais um dipolo elétrico. Como se eu tivesse mais cargas positivas aqui, mais cargas negativas lá, formando um dipolo elétrico. Tá? Então, essa deformação aqui, ela pode ser modelada como o átomo sem a presença do campo elétrico, mais um dipolo elétrico. Eu posso separar essa figura em duas. Okay? Não ocorre um deslocamento de cargas. Tá? Eu não consegui pegar esse elétron e levar todos os elétrons para um lado e todas as cargas positivas para o outro. Eu mudei um pouco a densidade de cargas de um lado com relação ao outro. Tá? As cargas elas permanecem presas uma à outra. Eu só vou conseguir romper esse dipolo aqui se o campo elétrico for muito intenso, a ponto de eu extrapolar a rigidez dielétrica desse material. A gente vai ver logo na sequência da aula o que vem a ser rigidez dielétrica e o que acontece quando a gente extrapola a rigidez dielétrica. Tá? O material isolante se torna um condutor, mesmo que seja por um pequeno intervalo de tempo. Ok? Bom, então em resumo, pessoal, um átomo ou uma molécula, que vocês podem pensar numa molécula como tendo cargas positivas e negativas, é composto por uma carga positiva, no caso do átomo, núcleo, mais Q, e uma nuvem eletrônica, menos Q. O átomo ou a molécula são eletricamente neutros, mas quando eu aplico um campo elétrico, eu deformo esse átomo, sem arrancar os elétrons dele, sem levar todos para um lado e sem levar as cargas positivas para o outro. Simplesmente acontece uma deformação. Tá? As cargas positivas elas são deslocadas no sentido do campo elétrico, porque a força elétrica é Q vezes Z. Tá? Então, mais Q vezes Z, no mesmo sentido do campo, as cargas positivas tendem a vir aqui para a direita, e as cargas negativas são deslocadas em sentido oposto ao campo, porque é menos Q vezes Z. Tá? Então, elas vão em sentido oposto ao campo. E a gente tem um material polarizado. Esse material foi polarizado. A gente tem a formação de um dipolo elétrico dentro desse material. Tá? Esse aqui é o modelinho. Como que nós poderíamos representar esse material? Tá? Bom,
Se nós temos um dipolo, nós temos um momento de dipolo. O que é o momento de dipolo? Nós vimos a definição lá do P, momento de dipolo. É o valor da carga vezes a distância entre essas cargas. Tá? Esse é o momento de dipolo. É característica de um dipolo elétrico. O valor da carga e a distância entre as duas cargas. Na simulação que eu passei para vocês, né, no trabalho, a gente tem um dipolo elétrico lá. Só que a gente não vai modelar ele na simulação, em elementos finitos, como um dipolo, porque a distância não está tão longe comparada à distância entre as cargas. Tá? Então, considerem duas cargas pontuais. Se vocês quiserem verificar o campo elétrico, calcule o campo elétrico devido a uma, devido a outra. E somem as contribuições lá no ponto de interesse. Tá? Nesse caso aqui, nós temos um dipolo, cujo momento de dipolo é o valor da carga, que foi deslocada para um lado e deslocada para o outro, vezes a distância entre as cargas. Se todo o material, pessoal, foi polarizado, a gente tem vários pequenos dipolos dentro desse material. Lembrando, as cargas elas não se deslocaram, simplesmente houve uma deformação da molécula ou uma deformação do átomo. A nuvem eletrônica foi para um lado, ficou carga negativa de um lado e carga positiva do outro. Então, nós temos vários dipolos dentro de um material com volume maior. Então, se a gente quiser calcular o momento de dipolo total, basta somar os dipolos, os momentos de dipolos de todos os dipolos que existem dentro desse material polarizado. Se o material não está polarizado, o resultado disso aqui vai ser zero. Se o material for polarizado, o resultado disso aqui não vai ser zero. Tá? Nós temos vários pequenos dipolos, todos alinhados no mesmo sentido. Ok? Se define como polarização, então, quando o momento de dipolo, num volume bem pequeno, não é nulo. Se vocês pegarem um pedaço do material, né, fazer o volume tender a zero, e calcularem o momento de dipolo naquele pedacinho do material e o resultado não der zero, quer dizer que o material está polarizado. Tá? Então, essa variável P maiúscula aqui. Ó. Tá? Essa variável P maiúscula é chamada de polarização, e a unidade é Coulomb por metro quadrado. É definida como o momento de dipolo por unidade de volume. Por que a unidade, então, da Coulomb por metro quadrado? Aqui eu tenho Coulomb vezes metro, Q vezes D, e aqui eu tenho metro cúbico. Né? Então fica Coulomb, corta o metro com metro cúbico, fica metro quadrado. Coulomb por metro quadrado é a unidade de polarização. Tá? Se a gente enxergar então um dipolo dentro do material, devido à presença de um campo externo, esse material está polarizado. Ok? Observem que não há deslocamento de cargas elétricas. Simplesmente houve uma deformação. Por exemplo, se nós temos uma molécula que é apolar, a nuvem eletrônica ela é homogeneamente distribuída aqui no entorno do núcleo. Quando nós aplicamos um campo elétrico, acontece essa deformação que nós já vimos. A nuvem eletrônica fica mais densa de um lado e menos densa do outro. Tá? Então, nós temos a formação de um dipolo elétrico aqui dentro. Esse material está polarizado. Se a molécula for polar, ou seja, um lado dela é positivo e outro lado é negativo, ela é neutra, tá? Mas ela tem uma polarização, ela já tem um lado positivo e um lado negativo, ela já se comporta como um dipolo. Ó. Quando nós aplicamos um campo elétrico, o que acontece? Esse dipolo se orienta no sentido do campo elétrico. A carga positiva tende a vir no sentido do campo elétrico e a carga negativa tende a ir em sentido contrário ao campo elétrico. Então, nós tínhamos várias moléculas polares lá dentro do material, distribuídas aleatoriamente. No momento que nós aplicamos um campo externo, essas moléculas todas se alinharam no sentido do campo elétrico e o material é dito polarizado. Tá? Então, nesse caso aqui, nós já tínhamos um dipolo, mas eles estavam randomicamente distribuídos, alinhados. A presença de um campo elétrico alinha todos eles no sentido do campo. Tá? Molécula polarizada também. São dois tipos diferentes aí de moléculas, apolar e polar. Nos dois casos, há dipolos elétricos envolvidos. Ok? Bom, quando a polarização ocorre, uma densidade volumétrica de carga se forma no interior do dielétrico, porque eu tenho a formação de um dipolo. Ok? Enquanto que uma densidade superficial de carga se forma na superfície do dielétrico. Se eu tenho cargas livres, essas cargas livres tendem a ir para a superfície do material. Né? As cargas elétricas positivas no sentido do campo, as cargas elétricas negativas em sentido contrário ao campo, como acontece no material condutor.
Tá? Só que no material condutor, todas as cargas vão para a superfície externa. No material isolante, nem todas as cargas, apenas as poucas cargas livres. Então, eu posso ter cargas na superfície externa e tenho dipolos na superfície interna, ou no volume interno. Tá? As cargas não livres para se movimentar no interior do dielétrico são chamadas de cargas ligadas. Então, os dipolos que são criados dentro do material são chamados de cargas ligadas. Eles só apareceram porque eu apliquei um campo elétrico externo. Okay? As cargas ligadas surgem em função do deslocamento em escala molecular durante o processo de polarização. Já as cargas elétricas livres, pode ser devido à densidade superficial de carga, pode ser densidade linear também, ou densidade volumétrica, são aquelas capazes de se mover ao longo de distâncias macroscópicas, como elétrons em um condutor, esse caso. Então, eu tenho cargas que vão para a superfície externa, tá? Quando eu tenho material condutor. Ok, então essa é a definição de polarização. Apliquei um campo externo, deforma a molécula do material, de modo que essa molécula pode ser modelada como a molécula original mais um dipolo elétrico. Tá? Então, esse material está dito polarizado. Okay? Material isolante. Se for um condutor, todas as cargas vão para um lado, as positivas, e todas as negativas vão para o outro. O material também está polarizado. Bom, agora a gente entra então na definição de susceptibilidade elétrica. O que vem a ver a susceptibilidade elétrica? Ela mede o quão fácil ou quão difícil é polarizar um material. Tem materiais que são mais facilmente polarizáveis, materiais que são mais difíceis de polarizar. Tá? É uma medida do quanto um dado dielétrico, ou seja, um material isolante, é sensível a campos elétricos. Quando eu aplico um campo externo, o quão fácil eu crio os dipolos ou eu movimento as cargas livres. Essa é a susceptibilidade elétrica. Definição da susceptibilidade elétrica, pessoal, é uma grandeza que é adimensional. É o Chi, acho que é Chi o nome dessa letra, né? CHI, Chi, ou Chi. O que ela me diz, pessoal? Ela diz o seguinte, que quando a gente assume que a polarização é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado. Se eu dobro o campo elétrico aplicado, eu dobro a polarização. Mais dipolos eu crio lá dentro. Se eu triplico a polarização. Triplico o número de dipolos lá dentro. A constante de proporcionalidade entre a intensidade do campo elétrico aplicado e a polarização, além do ε0 presente aqui, é esse Te, que é definido como susceptibilidade elétrica do material. Quanto maior a susceptibilidade elétrica, mais polarizado um material se torna para um mesmo campo elétrico. Tá? Então, os materiais podem ser classificados. A gente já viu a classificação dos materiais como condutores e isolantes, né? Mas eles também podem ser classificados em função da sua susceptibilidade elétrica. É uma constante adimensional. Bom, nós temos duas equações aí, então, que nós já estudamos. A primeira delas é o seguinte. Dentro de um material isolante que foi polarizado, o que nós temos dentro do material isolante que foi polarizado? Nós temos o campo elétrico externo, que foi aplicado, mais um campo elétrico interno devido à polarização. Então, a densidade de fluxo elétrico no interior desse material, a densidade total, é a soma do campo elétrico externo mais o campo elétrico interno devido à polarização. Tá? Lembrando que densidade de fluxo elétrico é ε0 vezes intensidade de campo elétrico. Tá? E nós acabamos de ver que a polarização de um material é a susceptibilidade elétrica dele vezes a permissividade do espaço livre vezes o campo elétrico, a intensidade de campo elétrico. Levando P ali naquela equação de antes, a gente chega nessa relação aqui, ó, que a densidade de fluxo elétrico é a permissividade absoluta vezes a intensidade de campo elétrico. Essa equação aqui não é nova, a gente já estudou ela. Qual é a diferença da equação que nós havíamos estudado antes para agora?
A gente não tem o ε0 aqui, ó. Por que a gente não tem o ε0? Porque quando eu levo esse P ali, ó, eu posso colocar o E em evidência. E daí o ε0 fica... O epsilon, perdão, esse epsilon que está aqui, ele é definido como uma nova constante. ε0, 1 mais xe. Ou seja, ε0 mais uma constante, vezes uma constante, perdão, ε0, εr. O que é o ε0? É a permissividade do espaço livre, do vácuo. O que é o εr, pessoal? É a permissividade relativa, que é 1 mais a susceptibilidade. Um monte de nome novo, né? Em resumo, o que é a susceptibilidade? É o quão fácil é polarizar um material. Quanto maior a susceptibilidade, mais polarizado um material fica para o mesmo campo. A densidade de fluxo elétrico com o campo elétrico total dentro do material. Simplesmente se levou esse P aqui, ó, e se colocou o E em evidência. E se definiu essa nova constante, ó. ε0, 1 mais xe. Tá? Essa constante, 1 mais xe, é chamado de permissividade relativa. É uma grandeza adimensional. Por que ela é relativa? Ela mede o quão mais fácil ou o quão mais difícil é polarizar um material com relação ao vácuo. Tá? Então, nós temos para o vácuo essa dificuldade ou facilidade de polarizá-lo. E essa εr é o quão mais fácil ou o quão mais difícil é polarizar o material considerado com relação ao vácuo. Tá? Beleza. Então, a variável nova e duas variáveis novas foram definidas. Susceptibilidade e permissividade relativa, que é medida com relação à permissividade do vácuo, do espaço livre, que é 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Okay? Todo material elétrico tem uma permissividade relativa com relação ao vácuo. Okay? A gente vai ver uma tabelinha logo mais aí. Outra definição, pessoal. Constante rigidez dielétrica. O que é a rigidez dielétrica? Eu falei para vocês que quando a gente aumenta o campo elétrico, a gente aumenta a polarização. Aumenta o campo elétrico, aumenta a polarização. Ou seja, eu vou criando dipolos lá dentro do material isolante. Ou vou alinhando todos os dipolos. Chega um momento, pessoal, que o campo elétrico externo é tão intenso que eu rompo esses dipolos. Ou eu consigo arrancar elétrons da camada mais externa do átomo e fazer esses elétrons se deslocarem. Tá? Então, eu tenho uma condução de corrente elétrica dentro do material. Ele deixou de ser um isolante, passou a ser um condutor. Então, dependendo da intensidade do campo elétrico aplicado, eu posso acabar transformando, mesmo que por um intervalo de tempo bem pequeno, um material isolante num material condutor. Por que eu digo um intervalo de tempo bem pequeno? Porque esse material ele tem uma resistência, uma resistividade muito grande. Ele é um isolante. Ele se opõe à passagem de corrente elétrica. Tá? Ele dificulta a passagem de corrente elétrica, por isso que eu uso ele como isolante. Se eu faço passar uma corrente elétrica por ele, eu tenho uma perda Joule muito grande. Lembrem da perda Joule? Como que eu calculo a potência dissipada num resistor? Esse P aqui é de potência, tá? Não é o vetor polarização. Lá em circuitos elétricos, ó. I ao quadrado vezes R. Se o material tem uma resistência muito grande, e eu apliquei um campo elétrico e consegui arrancar alguns elétrons e fazer circular corrente elétrica, eu vou ter uma potência dissipada muito grande, porque essa variável aqui, ó, esse R é um valor gigante. Vezes 10 na 6, por exemplo, megaohms. Fazendo passar uma corrente elétrica por esse material que tem uma resistência muito grande, por pequena que seja essa corrente, eu vou ter uma potência elétrica dissipada muito grande. Essa potência elétrica dissipada gera calor. E eu vou acabar danificando o material. Pode ser que o material evapore, queime todo, né? Pode ser que mude de cor. Enfim, o material isolante vai se tornar um material condutor por um intervalo de tempo. Tá? E pode ser que eu venha danificar esse material devido à potência que foi dissipada nesse processo.
A rigidez dielétrica é o máximo campo elétrico que eu consigo aplicar no material sem que ele se torne um condutor, ou seja, sem que haja ruptura dielétrica, sem que esse material passe a conduzir corrente, ou seja, o máximo campo elétrico que ele suporta, ok? A ruptura dielétrica ocorre no momento que o dielétrico torna-se condutor, mesmo que por um intervalo de tempo bem pequenininho. Pode ser um intervalo de tempo pequeno, porque o material pode vir a queimar, né, em função do calor dissipado ali naquele processo. Tá? A rigidez dielétrica ela pode ser medida em gases, líquidos ou sólidos. E a ruptura dielétrica acontece em qualquer um desses materiais, usados como isolante. E ela depende da natureza do material, da temperatura que eu estou analisando, da umidade, quanto mais úmido, menor a rigidez dielétrica. Lembre do exemplo que eu dei para vocês dos isoladores que a gente tem nas linhas de transmissão. Aqueles vários isoladores, um pendurado no outro, assim. Ó. Todo aquele conjunto tem uma rigidez dielétrica. Num dia como hoje, onde eles estão todos úmidos, eu tenho um outro caminho para circular a corrente elétrica mais fácil, né, que é pela água. Então a rigidez dielétrica de todo aquele conjunto diminui. Só que ela não diminui mais ainda porque a água ela vai pingando de um isolador para o outro. Ela não corre, né, homogeneamente pelos isoladores. Então eu não tenho um caminho direto pela água para circular a corrente elétrica. Tá? Então aquele formato dele, na forma de um pingador, assim, né, vai pingando de um para o outro, serve para que a rigidez dielétrica daquele conjunto não decaia tanto num dia úmido. Ok? Então aqui alguns materiais, olha, a sua respectiva permissividade relativa e a rigidez dielétrica. Ou seja, quanto que ele tolera. Se a gente pegar o ar a 1 atm, a gente já conhece quanto que é a permissividade relativa do ar. É 1. Por que que é 1? Em todas as simulações que nós fizemos, que nós consideramos o ar, nós sempre colocávamos ε0. Por que que a gente colocava ε0? Porque a permissividade relativa era 1. 1 vezes ε0. Se a gente pegar qualquer outro material, pessoal, por exemplo, a água, é 81. A permissividade relativa da água é 81 vezes maior que a do vácuo. Tá? Ou do ar, que é aproximadamente igual a 1. Papel é 7, vidro 5 a 10, mica 6, mica é um material isolante, porcelana é 6, borracha é 3,1, madeira 2,5 a 8. Tá? Qual é o campo elétrico que esses materiais aqui conseguem suportar sem se tornarem condutores? Se a gente pegar a água, pessoal, 7,5 vezes 10 na 6 megavolt por metro, ela consegue tolerar. Isso para uma distância padrão. Tá? Não lembro se é 1 centímetro, não tenho certeza, acho que é mais. A distância padrão para medir, isso aqui é medido numa distância padrão, a rigidez dielétrica. A gente vai ver um ensaio logo mais aqui num vídeo. Se a gente pegar o papel, pessoal, o papel é usado como isolante, 12 vezes 10 na 6. Se a gente pegar a mica, que é um material isolante, 70 vezes 10 na 6. Porcelana dos isoladores das linhas de transmissão, 70 vezes 10 na 6. Tá? Então é muito melhor usar a porcelana do que deixar a isolação simplesmente pelo ar. Se eu tenho as placas de um capacitor, né, eu quero aumentar a isolação entre as placas do capacitor, eu poderia deixar ar, ou eu posso colocar um material isolante lá no meio. Pode ser um papel, pode ser porcelana, pode ser mica, pode ser cerâmica, que não aparece aqui na tabelinha. Mas enfim, materiais isolantes, pessoal, borracha, porcelana, mica, suportam uma rigidez dielétrica bem maior do que o ar. Tá? O que acontece no ar quando a gente rompe a rigidez dielétrica? O que vocês enxergam? Uma corrente elétrica passando pelo ar. O exemplo mais comum disso é um raio. Né? Nós temos a nuvem carregada e nós temos, digamos, a Terra com um potencial zero, referência. A nuvem vai se carregando, se carregando, se carregando, até que chega um ponto que eu tenho um campo elétrico super intenso da nuvem com relação ao chão. Eu rompo a rigidez dielétrica do ar e se estabelece um caminho de menor impedância que a corrente encontra, né? Estabelece um caminho para a circulação decorrente da nuvem para o solo. Eu rompi a rigidez dielétrica do ar. O campo elétrico foi tão intenso que o ar se tornou um condutor por um pequeno intervalo de tempo. E tem bastante energia dissipada, tanto que a gente escuta o trovão. Tá?
Deixa eu ver se o videozinho aqui na sequência. Tá? Como eu disse para vocês, pessoal, rigidez dielétrica e a permissividade também, elas são usadas para classificar os materiais. Nós já vimos que a condutividade ela é usada para classificar o material, os materiais elétricos, como condutores, semicondutores ou isolantes. A rigidez, a constante dielétrica, ela também pode ser usada para classificar os materiais, tá? De uma maneira um pouco diferente, como do ponto de vista da proporção entre o campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico. Se eu aumento o campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico dentro desse material aumenta proporcionalmente ao E, eu tenho que o material é dito linear. Dobro um, dobra o outro. Triplico um, triplico o outro. Se não há proporcionalidade entre o campo elétrico aplicado e a densidade de fluxo elétrico dentro do material, ou seja, dobro um e o outro triplica ou aumenta só a metade, o material é dito não linear, tá? Não obedece uma proporção. Então, posso até ter um polinômio aqui, enfim, posso ter uma relação exponencial, logaritmo, mas não é mais proporcional. Tá? Então, o material ele pode ser classificado como linear ou não linear. Além disso, pessoal, tem materiais em que a permissividade ela é constante ao longo do eixo x, y e z, e tem materiais que não. A permissividade ela varia ao longo do x, do y e do z. Num sentido eu tenho uma permissividade, no outro eu tenho outra permissividade. Material em que a permissividade ela é independente de x, y e z, ela é constante, digamos assim, né, com a distância dentro do material, são ditos materiais homogêneos. Os materiais onde isso não é observado, ou seja, a permissividade depende de x, y e z, são chamados materiais não homogêneos. Ok? E além disso, pessoal, muitas vezes eu posso polarizar o material, tentar polarizar o material, e a densidade de fluxo elétrico dentro desse material não fica alinhada com o campo aplicado. Eu aplico um campo elétrico, mas a polarização, ou seja, os dipolos que aparecem lá dentro, eles não ficam alinhados com o campo elétrico, eles ficam numa orientação um pouco diferente. Tá? Quando os dipolos, digamos assim, quando a polarização ela se dá no mesmo sentido do campo elétrico aplicado, nós temos os materiais chamados isotrópicos. Quando a polarização não acontece no mesmo sentido do campo aplicado, nós temos materiais anisotrópicos. Tá? E aí, para um dado campo elétrico aplicado, eu calculo o vetor densidade de fluxo elétrico, só que eu tenho uma matriz aqui que dá um resultado vetorial, né, com uma orientação diferente do campo aplicado. Depende do valor dessas constantes aqui. Tá? Então, esse vetor D pode ter uma orientação diferente do campo elétrico aplicado. São os materiais chamados anisotrópicos. Ok? Beleza. Então, outra classificação dos materiais aí para vocês. Linear, não linear, homogêneos, não homogêneos, isotrópicos, anisotrópicos. Bom, eu tenho um videozinho aqui, ó, onde é apresentado um ensaio de rigidez dielétrica do óleo isolante de um transformador. Vocês lembram? No dia que nós fizemos a simulação aqui, eu desenhei um transformador para vocês e eu disse que dentro do transformador tem um óleo isolante. E esse óleo, além de isolar, ele serve também para refrigerar o transformador. Mas ele é colocado ali para isolar. Tá? Normalmente é um óleo mineral, mas hoje em dia, com apelo ambiental, né, que existe, esse óleo, de tempos em tempos, tem que se fazer uma análise dele, ver se ele não tem contaminação por água, por exemplo, né? Ou, sei lá, por ferrugem, enfim. Tem que se analisar esse óleo e, dependendo, o óleo tem que ser todo trocado. Então, tem que retirar o óleo do transformador e colocar um óleo novo lá dentro. Existem trabalhos hoje que estudam a viabilidade de se colocar óleo vegetal, né, cujo impacto ambiental é menor. Okay? Como que se faz a análise da rigidez dielétrica do óleo? Então, retirei uma amostra de óleo do transformador. Será que esse óleo está com a mesma propriedade de quando ele foi colocado lá a primeira vez, que era novo? Quanto que é a rigidez dielétrica agora em comparação à rigidez dielétrica lá do óleo novinho, original? Esse aqui é um ensaio, ó, de rigidez dielétrica, bem simples o ensaio. Acho que aqui no NUPED tem uma cubazinha para fazer esse ensaio.
É assim, ó. Tenho duas esferinhas aqui dentro, separadas por uma distância padronizada. Tem um micrômetro aqui para medir a distância, ó. O óleo é colocado aqui dentro e se vai aumentando, se vocês observarem aqui, ó, a diferença de potencial ela vai aumentando e quando dá o arco, ou seja, quando eu rompi a rigidez dielétrica do óleo, deu até aquela bolinha ali, ó, essa chavezinha aqui desarma e fica indicada ali qual era a tensão aplicada. Tá? Fica indicada aqui a tensão aplicada. Então, conhecendo a tensão aplicada, conhecendo a distância entre as duas esferinhas, eu consigo determinar a rigidez dielétrica do óleo. Quanto que ele suportou de campo elétrico antes de se tornar um condutor. Tá? Então, esse aqui é o óleo sob análise. Ó. Ensaio de rigidez dielétrica. O que acontece, pessoal, se um equipamento, por exemplo, um transformador, sofrer contaminação desse óleo? Né? Ou, não necessariamente o óleo, se um isolador do transformador trincar ou a água oferecer um caminho para circular corrente e eu romper a rigidez dielétrica de um equipamento que está funcionando. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Tá? Um transformador numa subestação que teve ou o óleo ou o isolador, ou ambos, não sei onde aconteceu o problema, tá? Mas alguma parte desse equipamento teve a sua rigidez dielétrica extrapolada. E nós tivemos o estabelecimento de um curto-circuito. E uma vez estabelecido o curto-circuito, começou a danificar o equipamento e o processo foi só crescendo e aumentando, aumentando, aumentando. E o resultado é esse que vocês vão ver. Ó. O que acontece quando um dielétrico se rompe? Por exemplo, devido a uma descarga elétrica. Eu posso ter tido um raio no transformador e rompi o dielétrico da porcelana ou do óleo, devido à quantidade de energia envolvida na descarga atmosférica. Uma subestação ela tem proteção contra a descarga atmosférica, mas pode ter acontecido. Pode alguma proteção ter falhado. Então, esse é um exemplo. Ó. Alguém aí, nesse transformador, teve a sua rigidez dielétrica extrapolada. Tem um curto-circuito estabelecido ali no transformador. E o que acontece com esse curto-circuito aí? Está dissipando energia. O óleo lá dentro do transformador está esquentando. Quando o óleo esquenta demais e o óleo está preso lá dentro, o resultado é uma explosão. Tá? Vamos ver de novo. Aí é porque o óleo foi sobreaquecendo, né? E a pressão foi aumentando. Até que chegou um momento que a carcaça do transformador não pôde mais tolerar a pressão e ele acabou explodindo. Sim. Uhum. Beleza. Então, ensaio de rigidez dielétrica é muito importante. Manutenção preventiva é muito importante em transformadores. Vamos. Vou trancar vocês no laboratório. Ensaio. Beleza. Dando continuidade aqui. Ó. Problemas de valor de fronteira. Aqui eu vou falar bem rapidamente, tá? Tem a ver com a equação de Laplace e a equação de Poisson. Problema de valor de fronteira é um problema de simulação, na verdade. Normalmente solucionado via simulação para a gente determinar o campo elétrico ou a carga ou a densidade de fluxo elétrico em distribuições que não são tão comportadas. Tá? Quando eu não tenho uma simetria bem legal no problema, que eu não posso usar a lei de Gauss, a gente pode usar a equação de Laplace e a equação de Poisson para solucionar esses problemas. O que nós vimos, pessoal? Para calcular o campo elétrico, quando nós temos uma distribuição de cargas conhecida, tem descarguinhas pontuais lá, ou esferas, né, que do lado de fora da esfera, o campo elétrico se comporta como uma carga pontual. Como que eu posso calcular o campo elétrico? O valor da carga que está gerando o campo elétrico sobre 4πε0. R é o ponto onde eu estou analisando, R' aqui é a posição da carga que está gerando o campo elétrico, sobre R menos R', módulo ao cubo. Ou seja, calculei o vetor unitário e dividi pela distância ao quadrado, para cargas pontuais. Quando eu tenho distribuições simétricas, eu posso usar a lei de Gauss. O que dizia a lei de Gauss? Que o fluxo que atravessa uma superfície fechada, né, é igual à carga elétrica encerrada. Então, como que eu posso calcular o fluxo? Integral da superfície, a densidade
da densidade de fluxo produto escalar com a área. Tá? Então, essa aqui é a lei de Gauss. Quando eu tenho uma carga bem comportada, uma distribuição de campo elétrico que é radial, né? Eu posso usar uma superfície gaussiana esférica. Quando eu tenho um fio condutor infinito, que eu posso usar uma superfície gaussiana cilíndrica. Quando eu tenho um plano, que eu posso usar uma superfície gaussiana na forma de um paralelepípedo. Alguns exemplos. Tá? Então, D nada mais é do que ε0E. E a densidade volumétrica de carga é o divergente da densidade de fluxo elétrico. Isso aqui é a lei de Gauss. Tá? Aqui ela só está na forma pontual. Okay? Conhecendo o fluxo elétrico que sai da superfície, eu consigo descobrir quanto que eu tenho de carga. E quando eu tenho potencial conhecido, quando eu conheço a diferença de potencial entre dois pontos, eu também posso calcular o campo elétrico que existe entre esses dois pontos. Basta eu conhecer a função da diferença de potencial, uma função escalar, e fazer o menos gradiente da diferença de potencial. Consigo calcular o campo elétrico. Ok? Só que em problemas práticos, pessoal, muitas vezes a distribuição das cargas ela não é simétrica. Tá? Eu tenho volumes de carga lá, superfícies de cargas, as distribuições não são simétricas, ou a distribuição das cargas não é bem conhecida. Para esses casos, se usa a equação de Laplace e a equação de Poisson. Vou falar rapidamente para vocês aqui. O que é a equação de Laplace e o que é a equação de Poisson? Nós temos essa equação. Ó. Densidade volumétrica de carga é o divergente da densidade de fluxo elétrico. Né? Ou seja, o que é a densidade de fluxo elétrico em materiais que são lineares? Né? É epsilon vezes Z. Permissividade do material. Aqui é εr vezes ε0, né? Eu estou considerando um material, então eu tenho uma permissividade relativa com relação ao vácuo, tá? Vezes a intensidade do campo elétrico. E a intensidade do campo elétrico pode ser calculada pelo gradiente da diferença de potencial, da função escalar de diferença de potencial. Levando esse E aqui, ó, eu chego nessa expressão, ó, divergente de menos epsilon gradiente de V. O epsilon é uma constante. Posso tirar a constante para o lado de fora. Levo esse gradiente aqui, ó, esse divergente para o lado de dentro. O que era o gradiente do divergente de uma função, pessoal? É o laplaciano, que nós havíamos estudado, como se fosse a derivada segunda. E nós chegamos nessa expressão aqui, ó, laplaciano de V, ou seja, divergente do gradiente de V é igual a menos ρV dividido por epsilon. Essa aqui é chamada de equação de Laplace, não, de Poisson, perdão, equação de Poisson, tá? Laplaciano da diferença de potencial, da função de diferença de potencial, é menos densidade volumétrica de carga sobre permissividade do material. Ok? Lembrando o que é o laplaciano? São as derivadas segundas dessa função escalar aqui, ó, v com relação a x, com relação a y, com relação a z. Derivadas segundas. Tá? Bom, caso no meio em que nós estivermos analisando a densidade volumétrica de carga for zero, em que ambientes que eu tenho densidade volumétrica de carga igual a zero? Por exemplo, dentro de capacitores. Eu tenho uma placa do capacitor, tenho outra placa do capacitor, uma placa está carregada eletricamente, mais que, outra placa está carregada eletricamente, menos que, e aqui no meio eu não tenho cargas. Eu tenho cargas nas duas placas condutoras. Então, aqui no meio eu não tenho carga, mas eu tenho uma diferença de potencial. Então, nesses casos, nós temos uma densidade volumétrica de carga no meio, no material isolante, igual a zero. A carga está nas placas, não está entre as placas. Quando a densidade volumétrica de carga é igual a zero, aquela equação de Poisson se resume a isso aqui, ó. Laplaciano da diferença de potencial, tá, é igual a zero. Essa aqui é chamada equação de Laplace. Tá? Então, a diferença da equação de Poisson para a equação de Laplace, a equação de Poisson aqui não era igual a zero. Era a densidade volumétrica de carga por epsilon, por permissividade. Aqui é igual a zero. Tá? Nas simulações de elementos finitos que nós realizamos, na verdade, são essas equações aqui que são solucionadas.
Tá? Elas são discretizadas para os pequenos elementos e são solucionadas. Tá? Em válvulas, a gente também tem essa propriedade aqui, que a densidade volumétrica de carga no interior da válvula ali é igual a zero. Tá? Por isso que tem um exemplo aqui de um amplificador, um pré-amplificador valvulado. Aí. Bom, como que a gente soluciona a equação de Laplace e a equação de Poisson? São equações diferenciais e existe um método, uma metodologia para solucionar essas equações. Lá na lista de exercícios vocês vão encontrar alguns problemas relacionados a isso. Tá? Ou no material, no livro texto, se vocês estiverem lendo o livro texto, vocês vão encontrar isso aqui também. Esse conteúdo já não tem mais na apostila. Né? O conteúdo da apostila terminou em campos elétricos no vácuo. Quando a gente entrou em meio material, a apostila ainda não está elaborada. Okay? A gente resolve a equação de Laplace com ρV igual a zero, ou a equação de Poisson com ρV diferente de zero, pessoal. Se o V é função de apenas uma única variável, por exemplo, só função de x, só função de y, só função de z, basta fazer a integral. Duas integrais, na verdade, né? Derivada segunda. Então, basta fazer a integração direta de V, quando V é função de uma única variável. Quando V é função de mais de uma variável, eu tenho que fazer a separação das variáveis. Tá? Eu tenho que resolver essa equação diferencial para as três variáveis espaciais, aí, x, y, z, ou, se for no sistema de coordenadas, aquele sistema de coordenadas. Tá? Além disso, a gente tem que aplicar as condições de fronteira para determinar V. O que são as condições de fronteira? Quando eu tenho um capacitor, uma placa do capacitor tem potencial de 100 volts. A outra placa do capacitor tem potencial de 0. Ou tem uma carga de 1 milicoulomb. A outra placa do capacitor tem 0. Tá? Depois, a gente, resolvendo a equação de Laplace ou Poisson, o que a gente obtém? A gente obtém a diferença de potencial. A função diferença de potencial. Conhecendo a função diferença de potencial, a gente pode calcular o campo elétrico, fazendo o gradiente da diferença de potencial. Conhecendo o campo elétrico, nós podemos calcular a densidade de fluxo elétrico. Conhecendo o campo elétrico, nós podemos calcular a densidade de corrente, né, que é a condutividade vezes o campo elétrico. Mas depois a gente pode calcular as outras variáveis aí da eletrostática. Tá? Mas o primeiro passo é encontrar quanto que vale V. Okay? Se a gente desejar, dá para calcular a carga elétrica também. Conhecendo a densidade de fluxo elétrico, a gente pode calcular a carga. Se nós calculamos a carga, nós podemos calcular a capacitância entre dois condutores, ou seja, eu posso determinar a capacitância do capacitor. Conheço a carga numa placa, conheço a carga na outra, conheço a diferença de potencial. Se nós fizermos carga por diferença de potencial, nós calculamos uma grandeza que caracteriza capacitores chamada de capacitância. A gente vai ver logo na sequência aqui, a gente vai definir a capacitância, tá? Com mais detalhes. A gente pode calcular a resistência também do condutor ou do isolante. Basta fazer a diferença de potencial pela corrente, né? Onde a corrente é a densidade da corrente vezes a área. Então a gente pode calcular aí outras variáveis da eletrostática. Okay? Tudo começa pela solução da equação de Laplace ou Poisson para encontrar a diferença de potencial entre dois pontos, ou entre duas placas. Então agora a gente vai começar a falar do capacitor. Tá? O que vem a ser o capacitor, pessoal? Aqui eu coloquei a foto de dois capacitores, eu vou passar uns capacitores aí para vocês darem uma olhada. Tá? Esse aqui é um capacitor que a gente chama de eletrolítico. Se vocês desmontarem esse capacitor, ou explodirem um, vocês vão acabar descobrindo como que ele é por dentro. São duas placas metálicas, tá? Dois materiais condutores, separados por um isolante, que é um líquido, na verdade. Tá? É embebido num líquido. Por isso o nome é eletrolítico. É o líquido eletrolítico. E esses dois materiais, pessoal, eles são enroladinhos ali dentro juntos para aumentar a área do capacitor. Tá? Então eu tenho duas placas separadas por um material isolante, embebido num líquido eletrolítico, e enrolados aqui dentro, para aumentar a área das placas. Por isso que o capacitor tem esse formato aí de cilindro. Esse outro capacitor aqui é chamado de capacitor cerâmico. Eu tenho uma plaquinha condutora, cerâmica entre elas, que é material isolante, outra plaquinha condutora e cerâmica na volta de tudo para manter as duas juntas. Um terminal ligado numa plaquinha, outro terminal ligado na outra. Tá? Esses capacitores aqui, a capacitância fica na ordem de picofarads,
poucos nanofarads, e esses capacitores aqui, a capacitância começa na ordem de microfarads, e a gente encontra capacitores de até milifarads, tá? Eletrolíticos. Bom, um capacitor, pessoal, requer pelo menos 2 placas, 2 condutores carregados. Não precisam ser placas, pode ser 2 condutores quaisquer. Carregados com cargas iguais de sinais contrários. Por exemplo, uma placa com mais Q e outra placa com menos Q. A gente já viu como que é o campo elétrico devido a um plano infinito, né? Como que é o campo elétrico devido a um plano infinito. Se a gente fosse olhar só a placa de cima aqui, ó, como que é o campo elétrico devido a essa placa de cima? Ele está... Deixa eu desenhar aqui. Só para vocês entenderem por que eu tenho campo elétrico só entre as placas, num capacitor ideal. Essa placa de cima aqui, ó, foi carregada com mais Q. Ou seja, eu tenho cargas elétricas positivas aqui nessa placa de cima. Como que eu carreguei essa placa? Eu liguei as 2 placas do capacitor numa fonte externa. Peguei uma fonte de tensão e conectei os terminais do capacitor, depois tirei a fonte de tensão e essa placa ficou carregada com mais Q. Como que é o campo elétrico devido a essa placa, pessoal? Quando a carga é positiva, o campo elétrico diverge da carga. Então eu tenho o campo elétrico aqui, ó, divergindo, indo para cima e indo para baixo. Pergunta: se essa placa aqui for bem grande, né, no limite lá for infinita, esse campo elétrico aqui fica mais fraco à medida que eu me afasto dessa placa? Não. Lembram da equação do campo elétrico devido a uma placa infinita carregada? Era a densidade superficial sobre 2ε0, se não me engano. Não variava a intensidade do campo elétrico com a distância. Se vocês estiverem aqui, o campo elétrico tem um valor. Se vocês estiverem aqui embaixo, esse campo elétrico continua. Está aqui embaixo ainda. Ó. Se vocês estiverem analisando aqui embaixo, em relação aqui, o valor do campo elétrico continua sendo o mesmo. Ok? Porque o campo elétrico ele não se enfraquece à medida que eu me afasto de uma placa infinita carregada. Tá? Agora, carreguei a placa negativa com menos Q. Ou seja, essa placa está com cargas elétricas negativas, está com elétrons acumulados aqui. Por uma carga negativa, o campo elétrico converge em direção à carga. Né? Então, o campo elétrico ele está convergindo em direção a essa placa negativa. Eu tenho o campo elétrico aqui, ó, convergindo em direção à carga negativa, à placa negativa, perdão. Está convergindo. Aqui em cima também, ó, ele está vindo para cá. Ó. Aqui está ele, ó, vindo para cá. Indo para baixo. A intensidade do campo elétrico ela não fica mais fraca à medida que eu me afasto da placa menos Q. A intensidade do campo elétrico é o mesmo. E tem sentido contrário, mesmo módulo e sentido contrário do campo elétrico devido à placa com carga positiva. Porque essa aqui tem mais Q e essa aqui tem menos Q. Ora, o que acontece aqui então? Ó? Tem um campo elétrico para cima e um para baixo. Esse campo elétrico, devido à carga negativa e devido à carga positiva, se anula. Aqui também se anula. Aqui também se anula. Se anula. E aqui em cima também se anulam. O que me sobra? O dobro do campo elétrico que eu teria para uma única placa aqui no meio. Porque eu tenho a contribuição da placa positiva e a contribuição da placa negativa. Tá?
Então eu tenho duas vezes aquela equação do campo elétrico que nós havíamos deduzido para uma placa única. Entre as placas do capacitor. Do lado de fora eu não tenho campo elétrico, se as placas forem infinitas. Na vida real, pessoal, as placas não são infinitas. Então, nós temos uma placa de dimensão finita. O que acontece aqui perto das bordas? Ó? O campo elétrico começa a criar essas barriguinhas. Ó, eu tenho o campo elétrico já não vindo mais do lado de dentro da placa, de uma para outra, está vindo aqui por fora. Ó. O campo aqui ele é mais fraco, tá? O campo mais intenso está aqui no meio. Se o capacitor, pessoal, for suficientemente grande, ou a distância das placas for suficientemente pequena, eu posso desconsiderar esse chamado efeito das bordas. Posso desconsiderar esse fenômeno aqui, ó. Posso desconsiderar esse fenômeno. Tá? A gente assume que todo o campo elétrico está apenas entre as placas. Nós vamos fazer uma simulação em elementos finitos de um capacitor assim, ó. E a gente vai observar lá na simulação que o campo elétrico ele é bem intenso e praticamente constante aqui dentro. Tá? E aqui eu tenho efeito de borda. Acontece esse comportamento aqui do campo elétrico próximo da borda. Tá? O que isso muda? Muda o valor da capacitância do capacitor. Se nós considerarmos que todo o campo elétrico fica preso dentro do capacitor, a gente encontra um valor de capacitância. Se a gente assumir que tem campo elétrico mais aqui por fora, muda o valor da capacitância. Na simulação, então, a simulação em si leva em conta esse efeito aqui. E a gente pode minimizar esse efeito aumentando o tamanho das placas para reduzir a influência disso no resultado ou diminuindo a distância entre as placas. Depois vocês vão fazer como exercício uma simulação onde o capacitor não é de placas paralelas. Vai ser o segundo trabalho, tá? É um capacitor esférico. Eu tenho uma superfície condutora esférica que compõe uma placa e outra superfície condutora esférica por fora que compõe a outra placa. Nesse caso, eu não tenho efeito de borda. Todo o campo elétrico que sai da esfera de dentro, ele incide na esfera do lado de fora. Tá? E a equação teórica para o cálculo da capacitância bate bem certinho com a simulação. Para esse capacitor aqui de placas paralelas, a equação tem uma aproximação. Ela tem um erro lá de 5%, 10%. Tá? Dependendo das dimensões do capacitor e da precisão da nossa simulação. Devido a esse efeito de bordas. Ok? Bom. Deixa eu passar os capacitores aí para vocês darem uma olhada. Já que a aula está... Tem várias tecnologias diferentes aqui, pessoal. Tá? Que vocês viram aí que eu mostrei na simulação eletrolítico, capacitor eletrolítico. A gente tem o capacitor cerâmico aqui também. Então, ó, lentilhazinha essa aqui, capacitor cerâmico. Tem capacitores de filme. Enfim. Tem outras tecnologias que eu nem lembro aqui do nome. Oi. Vou olhar aqui. Tem a ver com as propriedades desse material isolante que é colocado entre ele. Ele é condutor num sentido e é isolante no outro. Quando eu ligo ele com polaridade invertida, o que acontece? O material se torna condutor e passa a circular corrente elétrica por um material isolante. Há dissipação de energia, há calor, esse líquido vai esquentar. Se vocês olharem o capacitor eletrolítico, aí ele tem um cortezinho em cima. Na parte de cima dele, desse cilindro, tem um xizinho. Acredito eu que ele tem um xizinho aí. Se não está o xizinho em cima, ele tem um corte do lado. Para que é isso? É uma válvula de alívio de pressão. Quando esse fluido eletrolítico dentro ferve e aumenta a pressão, o capacitor estoura para cima. E o líquido voa para cima. Então, se a gente estiver com o rosto em cima de uma placa, por exemplo, e ligar o capacitor com polaridade invertida, a gente corre o risco de tomar um jato de líquido fervendo no rosto. É perigoso. Tá? Então, quando a gente faz a aula prática com capacitores eletrolíticos, a gente sempre deixa o protoboard um pouquinho mais longe, confere 2 ou 3 vezes para ver se a polaridade não está ao contrário. Tá?
Eu trouxe uns cabos coaxiais aqui também, que não são usados como capacitores, mas como a gente vai estudar capacitor coaxial, eu vou passar esses cabos aqui para vocês darem uma olhada também. O que eu chamo a atenção aqui, logo mais vocês vão ver aqui nas deduções que a gente vai fazer. É como se nós tivéssemos duas placas. A gente tem um fio interno, que é um condutor, como se fosse uma placa do capacitor, e uma malha de fios externa, como se fosse outra placa do capacitor. A gente não usa, pelo menos na maioria das aplicações, um cabo coaxial como capacitor. Mas no projeto de linhas de transmissão, seja para transmitir sinais de vídeo, de áudio, né, aqui tem um cabo de áudio, aqui tem um cabo de vídeo, ou numa linha de transmissão aí, em 60 Hz, que serve para transmitir energia elétrica, né, da usina geradora até as unidades consumidoras, até uma subestação, tem que se conhecer a capacitância da linha. Nesse caso aqui, ou naquelas linhas lá de potência. Tem que se conhecer a capacitância. Tá? Então, se calcula a capacitância da linha. No caso de uma linha de transmissão, tem que conhecer a capacitância, tem que conhecer a indutância, tem que conhecer a resistência, enfim, os parâmetros da linha. Se vocês pegarem o datasheet, ou seja, a folha de dados das linhas de transmissão, se pegarem o modelinho do cabo e forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar lá esses parâmetros. Valor da capacitância, valor da indutância, valor da resistência, por metro, no caso, da linha. Tá? Então, vou passar esses dois cabos. Não são usados como capacitores, mas têm capacitância. Okay? São usados como linhas de transmissão. A gente vai voltar neles depois, quando nós estivermos estudando linhas de transmissão. A gente estuda linhas na nossa cadeira. Ok? Bom. Pessoal, vamos deduzir então o valor da capacitância de um capacitor. Considerando aqui dois materiais condutores. Geometrias quaisquer. Um carregado com mais Q e outro carregado com menos Q. A gente já viu que surge um campo elétrico entre esses dois condutores, devido à presença de cargas. Como que o mais Q foi colocado aqui e que o menos Q foi colocado aqui? Uma diferença de potencial foi aplicada entre essas duas placas, com uma fonte externa. Então surge um campo elétrico. Como que eu calculo a diferença de potencial, pessoal? Ou conhecendo a diferença de potencial, como que eu calculo o campo elétrico? Nós já vimos na definição. A diferença de potencial, ou seja, potencial no ponto 1 menos potencial no ponto 2, é menos integral de linha no sentido contrário ao campo, do ponto 2 até o ponto 1, do campo elétrico, produto escalar de deslocamento. Então, resolvendo essa integral, eu consigo calcular a diferença de potencial, ou conhecendo a diferença de potencial, eu posso calcular o campo elétrico. Tá? E o campo elétrico ele é ortogonal às superfícies condutoras. Tá? Ele é perpendicular aqui na saída, no ponto de saída. Okay? Bom, qual é a definição de capacitância? Capacitância, pessoal, façam analogia com capacidade. Depois eu vou fazer aqui analogia com um baldezinho cheio d'água. Tá? Capacitância é a razão entre o valor da carga em uma das placas de um capacitor e a diferença de potencial entre elas. Ou seja, se eu tenho um capacitor maior, é como se eu tivesse um balde maior e eu consigo colocar mais água para dentro. Se eu tenho um capacitor com capacitância pequena, é como se eu tivesse um balde pequenininho e eu encho ele rapidamente. E o quanto a água sobe dentro desse capacitor é a diferença de potencial. Ok? Capacitância, então, é a razão entre a carga elétrica que foi acumulada no capacitor e a diferença de potencial que surgiu entre as placas desse capacitor. Tem capacitores em que eu tenho que colocar bastante carga para subir um pouquinho a diferença de potencial. Tem capacitores que eu coloco pouca carga e a diferença de potencial aumenta bastante. Tá? Como que eu calculo a carga? Lei de Gauss. Integral de superfície fechada de ε0 é a densidade de fluxo elétrico, produto escalar área. Como que eu calculo a diferença de potencial? Integral de linha de E, produto escalar dl. Tá? Então, a razão entre a carga e a diferença de potencial, observadas entre as perninhas ali do capacitor, me dá a capacitância. A gente vai ver agora na sequência, a gente vai usar essa equação aqui, tá? Para calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas. A gente vai ver que a capacitância é uma propriedade física do capacitor, é uma constante, que depende só da geometria do capacitor.
Uma vez construído o capacitor, pessoal, definido a distância entre as placas, o material isolante colocado entre as duas placas e a área das placas, a capacitância não muda mais. Tá? É uma propriedade física que tem a ver com a geometria do capacitor. Ok? E a unidade de capacitância é o farad. Normalmente o farad é uma unidade muito grande. Se trabalha aí com muita frequência em picofarads, ou seja, 10 na menos 12, que é o caso dos capacitores cerâmicos, 10 na menos 9, nanofarad, 10 na menos 6, microfarad, 10 na menos 3, milifarad também. Tá? Principalmente quando a gente associa capacitores em paralelo, aí muitas vezes a gente chega em milifarad. Farad, a gente tem os supercapacitores aí, que trabalham com tensões bem baixinhas. Ok? Bom, qual é o procedimento para a gente descobrir a capacitância de um capacitor? Existe uma metodologia. Se eu der uma geometria para vocês e perguntar qual é a capacitância dessa geometria, desses dois condutores, tem um passo a passo para a gente descobrir o valor da capacitância. Tá? Primeiro, a gente escolhe um sistema de coordenadas apropriado, como qualquer problema de eletromagnetismo. Depois, a gente atribui às placas do capacitor a carga de mais Q e de menos Q. Qualquer valor que vocês quiserem numérico, ou se quiserem deixar um valor simbólico, né, mais Q e menos Q, dá também. Por quê? Porque depois, quando a gente faz essa razão aqui, ó, Q por V, os Qs vão acabar se cortando. Tá? Utilizando a lei de Coulomb ou a lei de Gauss, encontrar a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Ou seja, calcular o campo elétrico e encontrar a diferença de potencial a partir do campo elétrico. Tá? Se vocês quiserem, dá para ignorar esse sinal negativo aqui, porque a capacitância é um valor sempre positivo. Descobrindo, então, a diferença de potencial a partir do campo elétrico e dividindo pela carga, né, a carga que vocês atribuíram, dividido pela diferença de potencial obtida, vai dar o valor da capacitância. Esse procedimento aqui nós vamos seguir na simulação em elementos finitos. A gente vai fazer uma simulação de um capacitor de placas paralelas e a gente vai chutar um valor de capacitância. Vamos ver quanto que aparece a diferença de potencial entre as placas, vamos fazer Q por V e vamos ver quanto vai dar o valor do C, da capacitância. E a gente vai usar também a equação algébrica para o capacitor de placas paralelas para determinar a capacitância. Vamos ver se o resultado dá com bastante precisão. Bom, nesse exemplo aqui então, um capacitor de placas paralelas. Vamos determinar o valor da capacitância desse capacitor de placas paralelas. Como que eu faço, pessoal? Primeiro, assumo aqui ó, cada placa, considerando elas muito grandes, frente à distância entre elas. Tá? A área é muito grande. Ou melhor, o comprimento, né, das placas é muito grande comparado à distância. De forma que eu posso desprezar o efeito aqui das bordas, aquela dispersão que eu tenho do campo elétrico aqui nas bordas. Tá? A gente está desconsiderando. Então, as placas têm área S e são separadas por uma distância D, 0 e D. Uma placa está carregada com mais Q, cheia de cargas positivas. Outra placa está carregada com menos Q, cheia de cargas negativas. O valor da carga é igual em módulo. Aqui dentro surge um campo elétrico. Eu tenho como material isolante entre essas duas placas não o ar, mas um meio de elétrico qualquer aí, pode ser uma borracha, pode ser mica, pode ser cerâmica, pode ser um líquido eletrolítico que tem uma constante dielétrica aqui, uma permissividade epsilon. Bom, supondo que as cargas estejam distribuídas homogeneamente por esse plano que compõe as placas do capacitor, distribuídas homogeneamente, eu posso calcular então a densidade superficial de carga simplesmente fazendo a carga total pela área. Então eu tenho uma densidade superficial ρS nas placas desse capacitor. Aqui ρS positivo, aqui ρS negativo. Ok? Reforçando aqui, nós desconsideramos a dispersão devido à borda do capacitor, porque a distância aqui é muito pequena comparada ao tamanho das placas. Tá? E nós assumimos nessa dedução que o campo elétrico aqui dentro ele é uniforme, ó, não tem essa distorção aqui, tá, da borda.
campo elétrico é uniforme entre as placas. Na simulação, vocês vão ver que realmente essa aproximação pode ser feita. Tá? O campo elétrico ele é uniforme. Como que eu calculo o campo elétrico, pessoal? Devido a uma placa infinita. Nós já vimos a equação. Campo elétrico devido a uma placa infinita. É a densidade superficial de carga por 2ε. Aqui não é ε0, tá? Por que não é ε0? Porque eu não tenho mais ar ali no meio, ou vácuo. Eu tenho um material isolante com permissividade ε. Ok? Então, por isso que foi colocado ε aqui. No caso específico do capacitor, pessoal, se eu pegar a placa positiva, se eu pegar essa placa positiva, ó, o campo elétrico está apontando aqui para baixo. Ó. Então, ele está no sentido de menos AZ. Está apontando para baixo. Ó. Se eu pegar a placa negativa, o campo elétrico aqui dentro também aponta para baixo. Para a placa positiva, o campo elétrico diverge. Para a placa negativa, o campo elétrico converge. Do lado de fora, os campos se anulam, como eu mostrei aqui para vocês, e do lado de dentro, os campos se somam. Então, se eu pegar só para uma placa, que foi considerado a X, tá? Na vertical ali, a X. O campo elétrico ele está no sentido de menos AX ou de menos AZ, se vocês quiserem tomar nota aí. Não faz diferença, tá? Foi considerado o eixo X aqui, o eixo vertical nesse exemplo. Se eu pegar duas placas infinitas paralelas de cargas opostas, o que vai acontecer com o campo elétrico? Vai ser o dobro. Entre as placas, eu tenho o dobro do campo elétrico e do lado de fora das placas eu não tenho campo elétrico. Então, quanto que vai ser o campo elétrico entre as placas? 2, esse campo de uma única placa. Vai cortar esse 2 aqui de baixo. Ó. Vai ficar a densidade superficial de carga por ε no sentido de menos AX. Ou, se vocês quiserem, como que eu posso calcular a carga total de uma placa, conhecendo a densidade superficial de carga? Se eu conheço a densidade, certo? E conheço a área. Conheço a densidade. Conheço a área. Como que eu calculo a carga total? Não, densidade vezes área. Se eu conheço quantos coulombs por metro quadrado, e eu conheço quantos metros quadrados tem a área, basta multiplicar a densidade pela área que eu encontro a carga total. Então, isso que foi feito aqui. Ó. Eu multipliquei por S e dividi por S. ρS vezes S deu a carga total e aqui embaixo ficou εS. Tá? Então, esse é o campo elétrico devido a um capacitor de placas paralelas com uma placa com mais Q e outra placa com menos Q. Tá? Agora eu preciso encontrar a diferença de potencial, porque para calcular a capacitância, o que eu tenho que fazer? Carga por diferença de potencial. Como que eu calculo a diferença de potencial? É uma integral de linha em sentido contrário ao campo. Então eu saio da placa negativa e vou em direção à placa positiva. Nesse trajeto eu percorro uma distância d, de 0 até d. Então o campo elétrico ele foi integrado de 0 até d. E se chegou em Q vezes D sobre εS. Essa é a diferença de potencial entre as placas. Ok? Observem que a diferença de potencial depende da carga que nós atribuímos. Ó. Nós chutamos um valor de Q. Lá na simulação a gente vai chutar um valor numérico. Por exemplo, 1 milicoulomb. 1 milifarad, perdão. 1 milicoulomb de carga elétrica. Tá? Capacitância é carga por diferença de potencial. Ou seja, se eu dividir a carga pela diferença de potencial, a carga a gente já viu aqui quanto que é ρS vezes S. Se eu dividir pela diferença de potencial, que é Q vezes D e S, eu vou chegar na capacitância de um capacitor. O que me diz a capacitância de um capacitor? Que o valor da capacitância é diretamente proporcional à permissividade do material, que é usado como isolante, diretamente proporcional à área, na verdade, se as placas, depende. Tá? Se eu tiver placas de tamanhos diferentes, eu vou ter 2 capacitores equivalentes, na verdade. Tá?
Tem que fazer a equivalência desses capacitores. Aqui considerando que a área das placas é igual. Capacitor de placas paralelas com área das placas iguais. Quanto maior a área das placas, mais carga cabe ali. Tá? Então, maior a capacitância. Não, é a área de uma das placas. De uma só. Considerando que as duas placas têm áreas iguais. Tá? Dividido pela distância entre as placas. Quanto mais próxima estiver uma placa da outra, maior a capacitância. Por que maior é a capacitância? Porque menor é a diferença de potencial no momento que eu percorro a distância de 0 até D. Se D é menor, se D for menor, menor é a diferença de potencial. Menor a diferença de potencial, maior a capacitância. Tá? Então, capacitância de um capacitor depende só de características construtivas desse elemento. Propriedade elétrica do material isolante, permissividade, área das placas, distância entre as placas. Capacitância e permissividade vezes área dividido por distância. Para um capacitor de placas paralelas. Tá? Só depende de características construtivas. Uma vez montado o capacitor, a capacitância dele não muda mais. A menos que vocês, por exemplo, apliquem mais tensão que o material isolante que está lá no meio consegue suportar e vocês rompam a rigidez dielétrica desse material isolante e mudem a propriedade elétrica dele. Tá? Daí pode ser que o valor da capacitância mude. Um capacitor eletrolítico, né, acontece muito, ele tem uma vida útil bem baixa, bem pequena. O eletrolítico, o líquido que está lá dentro, ele vai envelhecendo e perdendo suas propriedades. Tá? Muitas vezes é comum acontecer de pegar um capacitor eletrolítico que estava desligado há muito tempo e ligar ele e ele acabar explodindo. Tá? Acontece. Beleza. Se a gente pegar agora um capacitor com uma geometria um pouco diferente, pessoal. Um cabo coaxial. Reforço aqui, ó. Nesse caso, eu não estou interessado em usar um cabo coaxial como capacitor. O que vai ser mostrado aqui é que o cabo coaxial ele tem uma capacitância que não pode ser desprezada quando a gente está trabalhando com uma linha de transmissão. Como que eu calculo a capacitância, então, de um cabo coaxial, pessoal? Então, é assumido aqui ó, que eu tenho um trecho do cabo coaxial. Tá? O fiozinho interno tem raio A, fio 1, e o fio externo tem raio B. O fio interno carregado com mais Q e o fio externo carregado com menos Q. Ou seja, o campo elétrico ele é radial aqui. Ó. Se eu colocar esse capacitor, né, sobre o eixo Z, se eu colocasse esse fio, esse cabo coaxial na vertical, né, eu teria uma geometria cilíndrica. Ok? E os dois condutores estão isolados por um material com permissividade epsilon. Então, vocês estão vendo aí no que está passando, tem um material isolante entre os dois condutores, entre o condutor interno e a malha externa. Tá? Bom, como que nós calculamos a capacitância entre desse capacitor cilíndrico, desse capacitor coaxial, digamos assim? Tá? Aplicando a lei de Gauss, pessoal, entre o condutor interno e o condutor externo. Então, criando uma superfície gaussiana aqui no meio, ó. Entre os dois condutores, eu consigo calcular a carga elétrica. Qual é o valor da carga elétrica? É a integral de superfície fechada da densidade de fluxo elétrico, epsilon vezes E, produto escalar com a área. Tá? Pela geometria do problema, eu sei que o campo elétrico ele é só radial, com relação a um eixo, né? Com relação ao eixo Z. Então, aqui foi reescrito o campo elétrico como sendo epsilon ρ, no sentido de arro. E qual é a área diferencial no sistema de coordenadas cilíndricos? Rho de φ dz. Tá? Então, se resolveu essa integral e se encontrou a carga elétrica total. Qual é a carga elétrica total que eu tenho dentro da superfície gaussiana? Densidade de fluxo elétrico, epsilon, vezes intensidade do campo elétrico, 2πρL. Perímetro, vezes L, comprimento. Calculei a área
total aqui. Tá? Logo, isolando o campo elétrico aqui, o campo elétrico é Q sobre 2π epsilon ρ L no sentido de arro. Descobri o campo elétrico. Bom, como que eu calculo agora a diferença de potencial conhecendo o campo elétrico? É uma integral de E produto escalar dl, que vai da onde para onde? Vai do condutor 2 em direção ao condutor 1. Por que vai do condutor 2 em direção ao condutor 1? É sempre em sentido contrário ao campo elétrico. Tá? Eu parto do menor potencial, que é onde estão as cargas negativas, e vou em direção ao maior potencial, que é onde estão as cargas positivas. Então eu me desloco nesse sentido aqui, ó, no sentido de arro. Colocando na integral, então, saio do raio B e vou em direção ao raio A. Saio do condutor 2, que é o externo, e vou em direção ao condutor 1, que é o externo. Do campo elétrico, produto escalar deslocamento de ρ, no sentido de arro. Se vocês resolverem essa integral, pessoal, Q é constante, dá para tirar para fora. 2π epsilon L são constantes, dá para tirar do lado de fora. Vai ficar uma integral de 1 por ρ de ρ. Quanto que vale a integral de 1 sobre x dx? ln dx. Tá? Por isso que apareceu um ln aqui, ó. Ficou a integral de dρ sobre ρ. Tá? Então ficou ln de ρ, substituído os limites. Limite superior menos limite inferior. Tá? Então ln de b sobre a. ln de b menos ln de a é a mesma coisa que ln de b dividido por a, propriedade dos logaritmos. Tá? Então, descobri a diferença de potencial. Agora, fazendo carga dividido por diferença de potencial, eu descubro a capacitância. Carga por diferença de potencial vai cortar os Qs das duas equações e nós vamos chegar na equação da capacitância presente em um cabo coaxial. Okay? Reforço aqui, ó. Cabos coaxiais, pessoal, eles não são usados como capacitores. Tá? Até coloquei aqui uma exclamação para chamar a atenção. Eles têm uma capacitância, da mesma forma que eles têm uma indutância, que a gente vai ver mais para frente, e tem uma resistência. Tá? Porque eu tenho um material condutor que tem uma certa condutividade, tem resistência também. Tá? De novo, a capacitância depende apenas das características construtivas. Material isolante, comprimento e raio dos condutores. Só características construtivas. Tá? Não depende da diferença de potencial que vocês aplicam, não depende da carga que é acumulada. Uma vez construído o condutor, ele tem uma capacitância determinada, fixa. Okay?